Aqui. Bom, gente, voltamos, tá? Vamos direto lá pro arquivo, que eu não quero me demorar. Muito bem, deixa eu maximizar aqui e desaparecer daqui. Gente, por favor, me interrompam, tá? Se precisar. Esse triângulo da violência, gente, é um esqueminha muito interessante do Galton, que nos ajuda a entender os vários tipos de violência e suas interações. Então, percebam que nós temos violência direta, tá? Ele é sempre na forma de um evento, tá? E ele se manifesta fenomenalmente como uma agressão. E aí a gente tem homicídio, estupro, roubo, sequestro, negligência, tortura, assédio, psicológico, perseguição. Esse tipo de violência, gente, ele é sempre visível, tá? Ele tem uma vítima, tá? Ele é direcionado a alguém e você consegue chegar na pessoa que comete essa violência. Tá? Então, você tem, por exemplo, um estupro, você tem a vítima, que é identificável, e tem o estuprador, que também é identificável. Os agentes, eles são visíveis. Tá? A violência é visível e os agentes, eles são identificáveis. Os outros dois tipos, gente, são fenômenos que nem sempre são... Você tem o agente causador da violência e você também nem sempre tem a vítima identificável. Tá? E a gente vai entender por quê. O racismo. A violência estrutural é um processo. Tá? E aí, como exemplos, a gente tem privação, marginalização, discriminação, cidadania de segunda classe, alienação e exploração. Tá? A sua fenomenologia é dominativa. Tá? Então, por exemplo, uma forma de violência estrutural, a criminalização da pobreza. Tá? O que significa isso? Significa você associar a condição pobre de vida à violência. Tá? E a gente vê muito isso nesses neoliberaizinhos aí, engravatados, de terninho, que fazem esse tipo de associação. Tá? A pessoa mora numa área violenta, então ela automaticamente se tornaria também violenta. Naquele programa da CNN, tá? O Grande Debate, tem um cara lá, eu esqueci o nome de um dos componentes, que frequentemente ele faz esse tipo de associação, tá? De associar a pobreza com a criminalidade, como se uma coisa fosse a causa imediata da outra. Esse processo, gente, ele é um processo da estrutura da sociedade como um todo. Tá? Então, alguns anos atrás, por exemplo, nós tivemos em São Paulo um projeto de passar uma nova linha de metrô, e essa nova linha de metrô passaria por alguns bairros de classe média alta, classe alta, tá? Bairros nobres. E aí os moradores dessas regiões, eles se colocaram... Esse mesmo, Felipe, esse cara mesmo, esse mesmo, Coppola. Não é Coppola o nome dele, é outra coisa, né? Mas é típico dessa gente colocar pseudônimos. Os moradores dessas regiões ali, dos bairros ricos, eles fizeram um comitê e foram na prefeitura e conseguiram barrar o projeto. E a justificativa era que, passando essa linha de metrô por esses bairros, viria também a violência para aqueles bairros. Só que a violência que anda de metrô, não, quem anda de metrô é o outro. Tá? E aí é uma típica associação da classe média alta que faz, né? Pobre igual violência, e aí pobre é igual negro, na sua grande maioria, e tem toda aquela estrutura social violenta, racista, que a gente já conhece muito bem. Igual em Higienópolis, que tentaram limpar o bairro tirando os moradores. Exatamente. É mais ou menos isso. Então,
E é uma coisa que boa parte da população aprova, tá? É uma política. Não vamos tão longe, gente. Vocês lembram aqui em Joinville, quando ali no centro, do lado do terminal central, colocaram aquelas grades no Bradesco para evitar que as pessoas dormissem ali, que os moradores de rua, em situação de rua, ficassem ali durante a noite, porque era um coberto, né? Era interessante, tá? Gente, a população foi praticamente unânime em aprovar aquilo, em aplaudir o prefeito, tal, porque isso dava um aspecto sujo para a cidade, e uma série de outros argumentos, cada um mais joinvilenses do que o outro, tá? Uma outra coisa, eu não sei se vocês já perceberam, esse ano não vai dar, infelizmente, por causa da pandemia, mas agora, essa época é época de festival de dança, né? Gente, festival de dança, somem os mendigos, mendigo também é uma expressão errada, somem as pessoas em situação da rua, de Joinville, do centro principalmente, tá? Eu moro em Piraberaba e eu moro muito próximo à BR-101 aqui, das 50, 60 metros, eu chego na BR. E antes de eu ser professor, aqui onde eu moro era um comércio, né? Era uma mercearia, um barzinho, aquela coisa toda. E por ser próximo da BR, gente, era um local de trânsito, sempre foi de trânsito de pessoas, de andarilhos. E aí chegava essa época do ano, assim, antigamente tinha a Fena Shop, que era uma festa das flores, reuniu muito mais gente que vinham de outros locais, né, das nossas cidades vizinhas aqui. O festival de dança, quando ele surge, ele, principalmente com o Bolshoi, né, quando o Bolshoi surge, o festival anterior, ele vai capitalizar muito mais gente, né, de cidades mais distantes. E aí, mas ao longo do período dessas outras festas menores, havia um fluxo, um contrafluxo, digamos assim, de pessoas saindo de Joinville, esses andarilhos, essas pessoas em situação de rua. E aí, muitas vezes, eles falavam que eles preferiam ir, porque aí eles iam por conta própria, que eles escolhiam para onde podiam ir, porque se os órgãos públicos, né, a prefeitura, os capturasse, entre aspas, eu vou colocar, eles eram despachados para Curitiba. E aí o que acontecia? Eles passavam com uma Kombi, né, uma van, pegavam essas pessoas, subiam, desciam a Serra do Mar e largavam lá em Curitiba. Tá? Essas pessoas eram retiradas do centro da cidade nesses períodos. E ainda hoje, tá? Isso eu afirmo porque eu já ouvi relatos de pessoas e várias situações nesse sentido, e vocês podem perceber, essa pandemia vai passar, né, gente? Depois vocês percebam esses momentos. Então, isso é um tipo de violência estrutural, tá na estrutura da sociedade, e a sociedade, não digo totalmente, né, mas como um todo, sendo que o fato social ele impõe mesmo aqueles que não concordam a passividade diante dessa situação, a sociedade aprova, tá, esse tipo de coisa. Aqui tem mais, aqui ó, foram para perto do cemitério. Eles saíram do centro, né, Felipe, e foram para outros locais. E aí a gente tem uma série de exemplos. A última grande polêmica foi da Cracolândia, né, em São Paulo, que aí tiraram lá, demoliram até prédio com gente dentro, não sei se vocês lembram. E aí o que acontece? Essa população ela não tem assistência, e ela vai fazer o quê? Ela vai acabar se espalhando e se reunindo em outros diferentes pontos, tá? E aí a gente tem, por último aqui, ó, a violência cultural, tá? Que ela se dá a um nível de linguagem, digamos assim, como que eu posso dizer? Ela se expressa por meio da linguagem, sendo que a linguagem, gente, ela não é necessariamente apenas a fala, tá? Ela é uma coisa mais subjetiva do que somente a forma como você se expressa, certo? Que se expressa verbalmente. E aí, formas de violência cultural, né? Machismo, sexismo, cultura do estupro, etnocentrismo, nacionalismo, classismo, elitismo, racismo, etarismo, a discriminação contra pessoas de faixas etárias
diferentes, digamos assim, ou mais velhas, ou muito jovens. Tá? Então, são formas de violência também. Beleza? E agora, gente, a partir daqui a gente vai... será que eu coloquei para gravar? A partir de agora a gente vai... Coloquei. Destrinchar um pouco, entrar um pouco mais nesses pontos aqui. Não vamos falar de todos, tá? Porque, gente, muitas vezes a violência cultural, a violência estrutural, ela é cultural e ela se torna direta, tá? O machismo, por exemplo, ele está associado com o sexismo, ele pode estar vinculado a um crime de estupro, tá? Da mesma forma ali, ó, a marginalização, né, a criminalização da pobreza, ela pode estar vinculada à tortura, tá? À perseguição, e ela pode também estar vinculada ao classismo, ao elitismo, certo? Então, como a gente viu em filosofia e sociologia, nós temos essas diferentes situações, só que elas acontecem muitas vezes juntas, tá? Por que existe, então, essa separação? Para que os pesquisadores consigam pontos melhores de investigação quando você começa a separar. E aqui, ó, voltando lá para o nosso último pensador filosófico, o René Descartes, a gente está vendo nada mais, nada menos do que o método cartesiano aqui, ó, né? Dividir em quantas partes foram necessárias para que você consiga analisar individualmente cada ângulo de um problema, tá? Olha só que maravilha de explicação, gente. Você tem a violência, que é um todo, e aí você divide ela em direta, estrutural e cultural, e aí você subdivide isso em várias outras coisinhas menores e você analisa cada uma delas para, no final, você conseguir concluir um pensamento, uma análise mais completa sobre o todo. Tá? Então, você vem de árvore por árvore para depois entender melhor a floresta. Ok? Deixa eu passar aqui. Violência direta, gente. Eu coloquei em algumas definições, tá? Aqui eu coloquei essa charge só para ilustrar, tá? Não para tirar a gravidade do assunto, beleza? A violência direta trata de um acontecimento ou evento, como um assalto, homicídio, estupro, genocídio. É uma relação de violência direta. A origem da ação violenta, aqui é para ter um ponto ou vírgula, qualquer coisa, da ação violenta pode ser traçada até chegar a um ou mais agentes identificáveis que praticaram uma ação de agressão e fizeram uma vítima também identificável. Aquilo que eu falei, tá, gente? A violência estrutural, tá? Enquanto a violência direta é um acontecimento, um evento, a violência estrutural é um processo onde o sujeito que pratica a ação ou não existe, ou não é claro, ou não é relevante para o processo em questão. A violência pode emergir como consequência do processo, mesmo se não conseguirmos discernir uma intenção violenta. É aquilo que eu falei, né? Muitas vezes as coisas elas se naturalizam. E aí, quando você naturaliza a violência, você não entende aquilo como uma prática violenta. São exemplos a instituição da escravidão no Brasil ou a quantidade absurda de mortes no trânsito atualmente. A violência no trânsito é uma violência estrutural, tá? Ela gera uma quantidade inúmera de vítimas, certo? Mas ela é resultado do quê, gente? De uma prática educacional, digamos assim, no sentido de dirigir, tá? Uma cultura de direção agressiva, uma cultura de banalização dos riscos, uma cultura de banalização da própria vida, de sei lá o quê, certo? Entendem? Tanto que, eu não sei se vocês lembram, uma das primeiras atitudes do governo do nosso presidente, ano passado, foi fazer o quê? Tirar os radares móveis
porque, segundo a justificativa do próprio presidente, os radares, as multas impediam o prazer de dirigir. Gente, vocês conseguem, como pessoas que têm uma clareza um pouco não, uma clareza bem apurada da realidade, um pouco melhor do que a desse cidadão, obviamente, justificar, tá, a retirada de radar, que é uma coisa que comprovadamente salva vidas, em função do prazer de dirigir, tá? É a banalização da segurança, que, obviamente, vai encontrar inúmeros apoiadores. Se fizesse um plebiscito aqui, eu garanto que a retirada do radar venceria, tá? Seria uma prática apoiada. Beleza? Então, violência estrutural. Violência cultural. Queremos dizer aqueles aspectos da cultura, a esfera simbólica da nossa existência, exemplificada pela religião e a ideologia, a linguagem e a arte, a ciência empírica e formal, que pode ser utilizada para justificar ou legitimar violência direta ou estrutural. Olhem como as coisas elas se imbricam, né? A violência cultural faz com que a violência direta e estrutural apareça ou mesmo seja sentida como correta, ou ao menos não errada. Aí o preconceito e a violência racial, tá? Que são culturalmente cultivados dentro de uma determinada sociedade, tá? E utilizam, né, da diferença de melanina na pele para justificar discrepâncias salariais, criminalização e até perseguição de grupos. Beleza? Aí, formas de violência, gente. Eu achei muito interessante essa imagem aqui, olhem. É uma imagem que está ilustrando, gente, um tipo de violência que é chamado de violência psicológica, tá? Que fere da mesma maneira ou mais profundamente do que a própria violência física. Eu, na minha época de estagiário, no curso de História da Univille, eu participei de um grupo de pesquisa, né, de uma professora, que hoje é professora da UFSC, e ela pesquisava gênero, violência de gênero. E aí eu fiquei 6 meses dentro da Delegacia da Mulher, ali acho que na Horácio Guimarães, catalogando os inquéritos policiais, tá, de violência. E no inquérito policial você tem todas as etapas, né? Desde que o BO é feito, o crime acontece, a investigação começa com todos os depoimentos. E, gente, a violência psicológica ela é extremamente danosa para uma pessoa, tá? Que está nessas condições. Então, não é o momento aqui da gente falar, mas haviam relatos lá que eram coisas absurdas, tá? De você sair mal de lá e ter pesadelo à noite, não conseguir dormir direito, em função de todo o horror que essa violência psicológica ela causa com as pessoas. Ela está mais associada à violência de gênero, tá? Só que ela não se restringe a esse espectro, digamos assim. Tá? Formas de violência psicológica, o bullying é uma forma de violência psicológica. Tá? Algumas ações de danos morais incidem em violência psicológica. Tá? Você tem, por exemplo, o patrão que te mantém sob constante ameaça de perda do emprego, violência psicológica, certo? Aí formas de violência aqui, né, além dessa. Violência entre pessoas, violência de Estado, criminal, política, econômica, cultural e simbólica. Aqui, ó, violência simbólica é cultural, tá? Então, eu acabei colocando uma coisa redundante aqui. Mas é interessante para vocês entenderem que existem as duas coisas, certo? Violência cultural, só para título, né, de exemplo, foi o que os europeus praticaram com os nativos da América, com os indígenas do Brasil, tá? Impuseram uma nova forma de cultura, uma nova religião, uma nova forma de vida, uma nova
cosmologia e assim por diante. Tá? Violência cultural é, por exemplo, que a globalização tem feito com comunidades, com sociedades milenares. Tá? Hoje, se a gente pegar uma foto de uma praça em Pequim ou em Tóquio, você vai ter as pessoas muito provavelmente vestidas muito parecido com nós, conosco. Tá? Não hoje, né? E na quarentena, que eu garanto que vocês estão de pijama aí. Mas, normalmente, você tem, então, uma cultura que ela é uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental, que foi aculturada. E toda a aculturação é um processo violento. E aí, qual é a cultura hegemônica? A cultura norte-americana. Tá? Olhem aí nas roupas de vocês as marcas que vocês utilizam. Com certeza a gente vai ter um número muito grande, uma presença muito forte dessa cultura que acaba sendo a cultura hegemônica. Beleza? E aí a violência simbólica é uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Deixa eu passar aqui. Violência entre pessoas, gente. Pode ser física, psicológica, verbal, sexual, por negligência ou abandono e uma forma muito presente hoje em dia, que é o bullying, que é uma forma de violência que não existia quando eu estava na escola. Tá? A palavra bullying e as discussões sobre esse tipo de prática como uma prática violenta, gente, dos anos 90 para os anos 2000, tá? Segunda metade da década de 90, anos 2000. Quando eu estava na escola, era legal fazer isso com os outros. Tá? Não era legal quando você era vítima. Mas eu fui vítima de bullying e um exímio praticante de bullying também. Tá? Por quê? Porque era moral fazer isso. Eu coloquei aqui alguns dados, gente. Ó. Isso aqui é de 2019. Não, 2018. Ó. Estupros no Brasil. No ano, tá? Foram 66 mil casos de estupro, 180 por dia. Eu fiz a conta aqui, gente, dá um estupro a cada 11 minutos no Brasil. Perfil das vítimas, tá? 81% são mulheres e desses 81%, gente, 53 até 13 anos de idade. Aqui tem um outro dado. Eu não peguei dados sobre todos, tá, gente? Então, assim, eu vou escolher alguns aqui e vou... eu escolhi alguns e eu vou mostrando para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre algum outro, tá? Vocês, por favor, me interrompam aí que depois a gente aborda. Distribuição percentual das vítimas de estupro segundo faixa etária. Aqui, ó, de 2011 a 2016. Então, é uma amostragem de meia década. Olhem ao longo desse período, gente. Olha isso aqui, ó, crianças até 13 anos, tá? As barrinhas em azul. Depois, adolescentes entre 14 e 17, tá? Você tem um número menor em todos e maiores de idade em segundo lugar. Então, olhem que interessante, gente. Os estupradores, eles pulam ou das crianças até 13 anos. Então, aqui a gente tem pedófilos. Opa, aqui, né? Pedófilos. E aqui podemos dizer criminosos, né? A gente não tem essa classificação. Mas olhem que absurdo isso. Certo? E aí o que pensa a população brasileira? Isso aqui é do mapa da violência do ano passado. 65% da população tem medo de ser vítima de agressão sexual. Entre as mulheres, 85% das mulheres tem medo de ser vítima. E aí aqui a gente tem por regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, sendo que o maior número o maior índice na região Nordeste. Aí eu trouxe outros dados, gente, sobre o feminicídio. Tá? Aqui, ó, local do feminicídio, casa da vítima, 66%. Aí nós temos aqui, ó, em segundo lugar, 6% é o quê? Via pública.
Aí a gente tem, né, trabalho, casa do réu, está aqui em verde, 3%. Os 5% casa de terceiro e não consta, ou hotéis similares, não sei o que é aqui, mas é só para vocês terem uma noção dessa realidade. O horário, olha que legal. 35%, gente, dos homicídios entre 18 e meia-noite, que é o horário que a pessoa chega em casa, tá? Chega em casa do trabalho. Depois, os dois índices, esse aqui é não informado, não, de 6 ao meio-dia, e 21% aqui, ó, entre 24 e 6 da manhã. Esse índice ele é mais referente aos finais de semana, tá? Onde você tem um consumo de álcool e drogas mais elevado, tá? E aí, geralmente, o cara chega em casa, né, totalmente transtornado, e acaba acontecendo o crime. Data dos crimes, segunda a sexta, 68%, e aí tem toda a questão, né, dos problemas sociais, digamos assim, associados, que geram, tá? Segunda a sexta são dias úteis. Então, você tem ali uma situação, por exemplo, de pobreza, uma situação de subemprego, uma situação de transporte público deficitário, o que faz as pessoas ficarem, por exemplo, 6 horas por dia dentro do ônibus, tá? 3 para ir, 3 para voltar, mais a jornada de trabalho, e tudo isso vai se somando. Tá? É claro que não justifica, certo, pessoal? Não vamos entender aqui de maneira equivocada, não justifica. Mas esses elementos, eles são elementos que comprovadamente são motivadores, tá? O que ajudam de certa maneira. Aí aqui, ó, relação afetiva. 70% são conviventes, né? Estão juntos ou ex, tá? Cônjuge, 14% são os cônjuges, tá? Aí 12% namorada ou ex, 1% relacionamento extraconjugal, afeto não correspondido ali também fica na faixa de 1%, e profissionais do sexo, 2%. Tá? Então, aí para vocês tirarem algumas conclusões. Armas mais usadas. Uso de faca, foice ou canivete, ó, 58%. Depois ali, uso das mãos, 10%. Arma de fogo, 17%. Instrumentos domésticos, sei lá, imagine o que seria isso, né? 11%, um ralador de queijo, talvez. E outros 4%. Relação motivo do feminicídio. Aí aqui a gente tem, ó, 45%, separação recente ou pedido de divórcio, de rompimento. Ciúmes ou sentimentos de posse ou machismo, 30%. Motivos financeiros, 6%. Aí 17%, discussão, e 6% não consta. As vítimas secundárias, aí a gente tem 43%, filho ou filha indireta. Geralmente também filho da vítima. Tá? É aquela mulher separada com filho que arruma um outro relacionamento, e aí acontecem, né, os problemas tal, e essas filhas indiretas, digamos assim, essas enteadas acabam, ou filhos acabam também se tornando vítimas. Outros parentes aqui, ó, 17%. Aqui talvez é a pessoa, né, que tenta impedir, que tenta que se intromete no assunto e acaba também sendo vitimada. E depois 14% filho direto ou filha direta. Tá? Aí aqui tem vizinhos, amigos, mãe direta, aquela coisa toda, outros parentes. Vamos para diante. Violência de Estado, gente. Sobre a questão da violência de Estado, a gente poderia fazer uma contextualização bastante longa, tá?
para entender isso mais claramente. Só que a gente vai estudar isso em outros momentos, certo? Eu só vou fazer uma contextualização bem simples aqui para vocês formarem, tá, uma ideia mais consistente daquilo que é o Estado. Primeiro, o que é a violência de Estado? O Estado se utilizando de práticas violentas para ser o Estado. Tá? Não é apenas, e aí a gente precisa dissociar, tá, gente? Não é apenas a violência policial que está muito em pauta, né, no momento, que também é uma violência de Estado. Mas o Estado, gente, ele utiliza da violência para ele poder existir como tal. E aí, assim, isso desde o começo, lembra que eu falei do Hobbes? Então, tá? O Estado privar uma pessoa de liberdade, qualquer que seja, é um ato violento. Mesmo que essa liberdade fosse gerar violência no futuro. Então, a gente precisa pontuar as coisas de maneira singular. Tá? E aí, eu pergunto para vocês, o Estado privar alguém de liberdade, mesmo que essa pessoa tenha cometido um crime, é uma violência? É uma violência. Tá? Você colocar alguém na cadeia é uma forma de violência. E aí, o colocar na cadeia, era aqui que eu queria chegar, é uma coisa, gente, que é da Idade Moderna, é do século XVIII, é iluminista, tá? Até o século XVIII, o Estado ele tinha um caráter vingativo, tá? Então, o Estado, ele até o século XVII, ele privava da vida. Vamos supor, o cara cometeu um crime, né? Ele comete um assassinato. Ele vai ser julgado e vai ser condenado à morte. Ele não vai ficar preso a pegar lá 20 anos de prisão. Não. Ele vai ser condenado à morte. O rei, para mostrar o poder do Estado, vai condená-lo à morte. Só que como vai se dar essa morte, gente? Com o maior grau de sofrimento possível. Então, o cara ele é pendurado lá em praça pública e ele é apedrejado, ele, joga um tomate nele, cospem nele. Para quê? Para ele sentir essa humilhação e para valorizar a morte. Porque a morte significa o fim do suplício. Com o humanismo, o iluminismo, tá, o século XVIII, o Estado vai começar a mudar essa forma de punição. Por quê? Porque ela era uma punição exemplar, sim, só que ela chegava a níveis de crueldade tão grande que, às vezes, a ideia do rei em mostrar poder, ela acaba surtindo o efeito contrário. O rei, ao invés de justo, tá, passa, em certos momentos, a ser considerado cruel, tá, e injusto. E aí, a partir do século XVIII, nós teremos a substituição da perda da vida pela tortura e a execução pela privação de liberdade por um determinado período. E aí é que vão começar a ser construídos os presídios, as cadeias. Tá? E aí qual é o objetivo desta cadeia, desta prisão? É fazer com que, na privação da liberdade, a pessoa entenda que o efeito de ter cometido um crime, o efeito negativo, a dor, é muito maior do que o eventual ganho que ele teria se aquele crime fosse cometido sem punição. Tá? A gente vai estudar isso quando a gente falar de Michel Foucault, que fala do biopoder, né, do micropoder e da docilização dos corpos, certo? E aí a gente vai ter, a partir do século XVIII, depois com o positivismo no século XIX, instituições que são criadas e estruturadas para docilizar os corpos. Tá? E aí é onde a gente tem aquelas semelhanças entre, por exemplo, um exército, tá? Uma cadeia e uma escola. Você chega, você tem um uniforme, você tem um número, muitas vezes, e aí você tem um hospital, um hospício, uma igreja,
tá? Guardadas as devidas proporções. E aí você tem um regulamento que está a todo momento esperando você errar para te punir, tá? E o Estado faz isso e pune com violência. Então, a gente tem que analisar isso de uma maneira mais profunda, até, gente, de uma maneira mais ampla. A violência de Estado é toda aquela prática de violência praticada por toda uma estrutura que compõe o Estado. Então, assim, vamos analisar a pandemia, né? O Estado, o governo federal se omitir da maneira que se omite é uma violência? Claro que é. É uma violência de Estado. Tá? O governo propõe uma ajuda, lembram a ajuda de R$ 600 que o governo queria dar de R$ 200 para uma família, tá? Que não pode trabalhar, se manter durante o mês? É uma violência. Está condenando muitas pessoas à inanição, certo? Então, é muito mais amplo do que apenas o policial lá que vai e agride, que mata, tá? De maneira injusta. Tá? O policial é a ponta, gente, dessa corrente que é muito maior. Beleza? Aí, a gente está perdendo aqui já o nosso tempo. Nas palavras de Engels, é a confissão de que a sociedade se meteu em um antagonismo inconciliável do qual não pode se livrar. Daí uma força que se coloque aparentemente acima da sociedade para manter tal conflito nos limites da ordem. Tá? A luta de classes, ele está falando aqui, é uma coisa que é natural do mundo capitalista. E ela não pode ser desfeita sem a destruição do capitalismo. Tá? Para que não haja luta de classes, não é necessário que não haja mais capitalismo. Então, o que o Estado capitalista faz? Ele mantém essa luta de classes numa determinada ordem. Tá? Ele coloca limites. E aí, como o próprio Weber falou, né, o Estado ele detém o poder legítimo da força, que não significa que não é uma coisa violenta. Aí aqui, ó, desde Maquiavel, que a teoria política moderna sabe que a violência não pode ser o instrumento exclusivo do Estado. O uso adequado da violência, para Maquiavel, aquele que atinge o objetivo de conquistar e manter o Estado, deve ser combinado com as formas de apresentá-lo como legítimo. Tá? Então, você tem o Estado praticando essa violência, mas você legitima ela de que maneira? Transformando-a em lei. Tá? Ou fomentando certas estruturas sociais. Aí aqui, deixa eu ver, só alguns dados, ó, a gente já vai cair, crianças. Não vai dar. Galera, eu preciso ouvir de vocês. A gente vai levar 10 minutinhos aqui para baixar. Vocês querem continuar mais um pouco ou a gente deixa para a semana que vem?